Segundo slide do dia de hoje. Segundo vídeo, né? Continuando no slide 23. Vamos lá para o exercício. Reparando em fazer o exercício. Aqui é o grupo 1A. Então ele para em S1, a última camada é a mais energética. Grupo 2A, em S2, a última camada é a mais energética. Aqui é 1A, S1, a última camada é mais energética. Aqui é 2A, S2, a última camada é mais energética. Aqui S2, P1, S2, P2, P3, P4, P5, P6. Aqui são os elementos de transição. O ferro vai parar no quarto período, então ele para em 4S2, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ouro está no sexto período, então ele para em 6S2, 5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. D9 não existe, então ele para em 6S1, 5, D10. E o urânio aqui, urânio, está no sétimo período, então ele para em 7S2, 7 menos 2, 5F, F1, F2, F3, F4. Eu sei, sem precisar do diagrama de Linus Pauling. E eu vou voltar para cada pergunta que ele faz. Mostrei a visão geral e agora vamos para cada pergunta. Qual desses elementos são representativos? Representativos são elementos que têm a última camada como a mais energética. Hidrogênio, sódio, potássio, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo e argônio. São representativos. A última camada é a mais energética. Quais desses elementos são de transição? Transição eu tenho ferro, ouro, transição externa, urânio, transição interna. Observe o detalhe, ele chamou transição, quando ele não cita, ele está entendendo o que é transição externa. Transição interna, ele faz separação, é urânio. Isso é muito comum na literatura. Quando não citar qual é a transição, considera externa. Na graduação, a gente discorda um pouco. É necessário que ele diga qual é o tipo de transição. O urânio, né? Qual desses elementos pertence ao mesmo grupo, à mesma família? Sódio e potássio. Grupo 1A, hidrogênio, não é metal alcalino. Flúor, cloro e bromo. Oxigênio e enxofre. Sim, cálcio e bário, não percebi. Qual desses elementos pertence a um mesmo período? Mesmo período, você tem carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, 2 camadas, segundo período. Você tem terceiro período, 3 camadas, sódio, enxofre, cloro e argônio. Quarto período, 4 camadas, potássio, cálcio, ferro e bromo. Sexto período, bário e urânio. Sétimo período, o bário e ouro. Sétimo período, urânio sozinho. Tem os elementos quais é classificado como alcalinos, sódio e potássio. E alcalinos terrosos, cálcio e bário. Calcogênio, família 6A, oxigênio e enxofre. Halogênio, flúor, cloro e bromo, 7A. Gases nobre, argônio. Deixa eu voltar aqui. A configuração eu sei que ele vai comentar, mas qual é a configuração do sódio? Terceiro período, 3S1. Do hidrogênio, primeiro período, 1S1. Do potássio, quarto período, 4S1. S1 é a última camada mais energética. Do cálcio, 4S2. Do bário, 6S2. Carbono, segundo período, 2S2, 2P1, né, ou P2, né, porque é 4A. Aqui P3, P4, P5. Aqui, terceiro período, 3S2, 3P4, P5, P6. 4S2, 4P5. O ferro, quarto período, 4S2, 3D6. O ouro, sexto período, 6S2, 5D9, que você apaga, bota 6S1, 5D10. E o urânio, sétimo período, 7S2, 5F1, 2, 3, F4. Que vai falar agora da configuração eletrônica, que eu já comentei e vou reforçar agora com vocês. Ok, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá, reforçar.
Representativo subnível mais energético é o S ou P, localizado na última camada. NS ou NP. Família 1A, S1. Família 2A, S2. Família 3A, S2, P1. Aí começa o P1. Como o P cabe 6, vai até a família 8A, P6. Transição externa, subnível mais energético é o subnível D, localizado na penúltima camada. Então você faz NS2, N-1D. Isso aqui, quando for D4, aí ele vai para S1, D5, D9 ele cai para S1, D10. A única exceção é o tungstênio, que mantém S2, D4. Transição interna, subnível F da antepenúltima camada. Então, NS2, N-2F. Aí a distribuição eletrônica dos elementos ao longo da tabela periódica, que é uma das partes mais importantes, no meu ponto de vista, da tabela periódica. A ferramenta da tabela periódica faz com que você não precise mais do diagrama de Linus-Pauling. Imagina um vestibular, como o Enem, se por acaso ele pede a distribuição eletrônica de um elemento com número atômico 109. Ou você vai distribuir 109 elétrons, podendo estar na tabela periódica e pegar esse resultado direto. Olha, eu vou lá para o slide 12, que é onde tem a tabela, estou no slide 26, né, para não me perder. Eu quero um elemento com um número atômico 114, por exemplo. Pô, está no 7 período 114, eu vou distribuir 114 elétrons, muito mais fácil. 7 período 7S2, ele é da família 4A, 7S2, 7P2. Acabou. Se for daqui, eu quero um elemento de número atômico 102. Vou pegar um outro aqui. 96. 96 aqui é 7 período 96. Aí para em 7S2, como é elemento de transição interna, 7 menos 2, 5F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi 96, pronto, F8. Acabou. Sem precisar, né? E eu já não lembro mais o slide que eu disse, acho que eu estava no slide 26. Foi exatamente aí. Então vamos lá, pode seguir, pessoal. Para a transição externa, observando que o número de elétrons subnível D mais energético, seguimos a tabela abaixo, 3B, D1, como eu tinha dito. Por isso que é 3B, porque ele para em S2, D1. 2 do S com do D dá 3. Aí por que 4B? 2 do S com 2 dá 4, 5, 6, 7. O grupo 8B tem 3 colunas, que começa com D6 e termina com D8. Por que as 3 colunas são chamadas de 8B? Porque esses elementos, eles guardam propriedades semelhantes no sentido vertical, que já era esperado, mas também semelhantes no sentido horizontal, como se fosse de um mesmo grupo. Então essas 3 colunas representam o mesmo grupo por isso. A família 1B para em D9, mas na verdade você bota D10, S1 e essa D10, S2. Lembrando que D4 não existe, passa a ser D5, S1, menos o tungstênio. Ferro, tá aí. Família 8B, porque pagou em D6. Vanádio. Família 5B, porque pagou em D3. 3 com 2, 5, 6 com 2, 8. Os elementos de transição interna estão localizados na família 3B, que é essa aqui, que a gente vai começar agora no último sessão de vídeo da aula de hoje. Só um minutinho.